Olá, queridos. Eu estou aqui hoje para compartilhar uma palavra de vitória com você. Esse vídeo, ele será postado em nosso canal da Igreja Batista Vitória no YouTube para servir de um devocional, de um momento de sua reflexão com Deus. Para que possamos basear essa palavra de vitória que Deus está nos proporcionando agora, eu quero ler com você um texto que é muito conhecido, com certeza você já ouviu mensagens nessa passagem, mas existe aqui uma frase que sempre mexe comigo. E essa frase me levou a trazer a você essa palavra de vitória. Eu quero ler então com você Mateus capítulo 8, dos versos 1 a 4. E a palavra de Deus diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém. Tem uma outra tradução aqui, né? Bíblia que eu gosto muito também de acompanhar, que é a tradução século 21. Olha só a frase que diz aqui, esta frase especificamente. Olha, não contes isso a ninguém. Não contes isso a ninguém. Continuando aqui na tradução que normalmente nós usualmente temos aí às nossas mãos. Olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a sua oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. A palavra de vitória, hoje, eu quero falar sobre o tema bem sucinto, mas importante para nós aqui, é como alcançar a vitória, mas pelo meio, pela forma correta. Nós poderíamos falar que vitória, sucesso, poderia ser assim, ou realizar sonho, tendo por fundo fazer a coisa certa, mas da maneira certa. O texto fala aqui que um homem leproso, não disse se ele era rico, se ele é pobre, mas que ele chegou a Jesus e manifestou seu sonho. A realização daquele sonho tão profundo que ele tinha, que era voltar à sua família. Para isso, ele precisava de passar pela purificação de uma doença ou pela cura de uma doença que naquele tempo era inimaginável, era incurável, não havia remédio, não havia tratamento, não havia possibilidade de vacina. Olha isso, hein? Mas ele queria muito, ele precisava da cura, e Jesus falou: eu quero que também você seja limpo. E imediatamente fez o que era também impossível, que não se podia fazer. Ele tocou no homem. Porém, logo após o toque e dizer que queria que o homem fosse limpo e decretou a cura, Jesus lhe dá uma recomendação: não contes a ninguém. E eu fico chocado com essa frase. Não contes a ninguém? Como assim? Eu acabei de ficar limpo, eu acabei de receber a maior dádiva que eu poderia sonhar, eu acabei de receber a cura de uma doença incurável, como não contar a ninguém? Não conte a ninguém, até que você cumpra cabalmente com o que diz a lei de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos cumprir cabalmente as determinações divinas. Queremos receber as bênçãos de Deus, mas queremos receber as bênçãos de Deus fora do trâmite, fora das exigências
da palavra de Deus, não queremos cumprir com tudo que a palavra de Deus nos proporciona, nos exige. E saiba que aqui o que Jesus falou não era nada desconhecido. Para que alguém pudesse usufruir da bênção de ter reconhecida sua cura dessa doença terrível para aquele tempo que era lepra, era preciso que ele se submetesse ao procedimento narrado, descrito, declinado no livro dos Levítico, capítulo 14, dos versos 1 a 32. Há um procedimento tanto para as pessoas que tinham condições, quanto para aqueles que não tinham tantas condições de executar, de levar a termo o cumprimento de procedimentos que viesse dar conta, queridos, de que aquela pessoa estaria cumprindo cabalmente o que Deus determinou para que essa doença fosse reconhecida como curada. Vamos aqui aprofundar um pouquinho mais nisso nesse instante. Sabe, meu querido, quando nós, minha querida, quando nós estamos sonhando em receber de Deus algo, e nós buscamos do Senhor e vamos atrás dele e queremos isso de Deus, sabe? Nós precisamos também obedecer aos trâmites, às ordens, aos ditames das Escrituras Sagradas, da palavra. Não dá para sermos abençoados e receber somente de Deus e não executarmos aquilo que nos cabe como filhos de Deus. Sabe, meus amados, nós precisamos cumprir cabalmente com o que Deus nos determina. E para cumprir cabalmente com o que Deus nos determina, é na palavra dele que nós vamos levantar tudo isso que nós tanto precisamos para que o nosso sucesso não seja apenas passageiro, não venha a quebrar as regras divinas e aí então lançarmos tudo fora. Pois se aquele homem não cumprisse cabalmente com o que a lei de Moisés naqueles dias determinava, ele estaria sim curado da sua enfermidade, mas jamais poderia entrar no seio familiar, pois ele precisava de uma liberação dos sacerdotes, das autoridades constituídas daquele tempo. E ainda mais, Jesus deixa bem claro aqui, e eu quero ler com você nas Escrituras para você entender melhor. Diz aqui, para lhe servir de testemunho. E aí então, eu fiquei imaginando isso. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Queridos, é importante nós sabermos que todas as vezes que algo extraordinário, que foge ao comum, ou seja, aquilo que é excepcional, aquilo que vem de milagre, aquilo que vem do céu, precisa ser testemunhado, precisa ser certificado, dado como certo. A apresentação daquele homem que antes era leproso diante dos sacerdotes, com o conhecimento do trâmite realizado por sua família, iria determinar que aquilo realmente ocorreu como uma intervenção de Deus. Não era mero acaso, não foi lorota, não foi conversa fiada, não foi uma doença que lhe foi imputada e na verdade ele não experimentou de Cristo, intervenção de Jesus na vida dele. Uma vez que ele tivesse agora todo o trato com os sacerdotes, iria trazer credibilidade àquela cura e não somente uma fábula. E é exatamente isso que aconteceu, pois agora narrado nas Escrituras, sendo documentado, certificado, aquele sucesso, aquela vitória foi estabelecida como real. No mundo espiritual também, queridos, as coisas funcionam dessa forma. Quando nós cumprimos cabalmente o que Cristo manda, quando executamos exatamente aquilo que nossa liderança determina, com base nas palavras, na palavra, ou nas palavras descritas nas Escrituras, nós temos uma certificação, uma garantia divina de que o nosso sucesso ele está no Senhor. Pense nisso. Vamos fazer as coisas tudo dentro daquilo que Deus determina, para que nós venhamos usufruir de vitórias extraordinárias. Deus abençoe você.
estamos juntos. E isso é uma grande bênção para a nossa vida. Igreja Batista Vitória, amamos vocês. Essa é uma palavra de vitória. Amém, queridos?